5 milhões de ações, com R$1 você comprava 2 ações. Passados 8 anos, eu não precisava mais trabalhar. Ou seja, o produto do investimento já me concedia essa carteira de renda mensal. Tudo empresas que pagavam dividendo mínimo prioritário e obrigatório. Então, como conseguir uma renda mensal? Você tem que investir na geração de riqueza. Para investir na geração de riqueza, você vai comprar o quê? Você vai comprar projetos. Você vai analisar projetos de empresas que tenham, assim, estruturas futuristas, empresas que tenham perenidade na economia, empresas que consigam manter uma sustentabilidade dessa perenidade na economia e que possam, evidentemente, gerar riqueza, fazer essa riqueza circular e distribuir essa riqueza. Ótimo. Então, eu fiz uma análise muito criteriosa das ações que talvez pudessem me retribuir através dessa carteira de renda mensal. O meu foco é um foco radicalizado. É o foco da carteira de renda mensal. Por quê? Porque se eu quero formar uma carteira de renda mensal, por que eu vou vender? Senão se eu vender, não tenho mais a renda mensal. São perguntas que a pessoa tem que se fazer a si própria e não ter esse desvio de conduta. A nossa postura, quando desenvolta na questão de montar a carteira de renda mensal, ela combinou alguns valores, não é isso? E qual um desses pensamentos? Eu tenho condições de ser dono? A pergunta, não. Então eu posso ser parceiro? Pode. Eu posso ser dono do Banco do Brasil? Não, jamais. Mas eu posso ser parceiro, por que não? Então eu falei, poxa, eu vou ser parceiro do banco. Hoje eu sou o maior acionista pessoa física do banco, você acredita? Certeza. Por devagarzinho. Então, por que o camarada não pode ser parceiro? Então isso daí estimulou em mim uma postura seguinte. Eu não quero ser um acionista minoritário. Eu quero ser um pequeno dono. Tá entendendo? Eu quero mudar a minha posição, é pequeno dono. Eu sou um pequeno dono. E com essa postura, então, você alcança o teu objetivo. Tá entendendo? Por quê? O dono não vende as ações. E o pequeno dono também não tem que vender. Tá certo? Ele compra. Então, observando esse critério de querer ser pequeno dono, por exemplo, então eu sou um pequeno dono da ES Brasil, sou um pequeno dono da Suzano, sou um pequeno dono do Banco do Brasil, aliás, do Banco do Brasil, sou o maior acionista pessoa física, sou um dos maiores acionistas do Banco Santander, pessoa física, tudo uma pessoa física. Hoje eu sou um pequeno dono da Klabin. Você conhece a Klabin? Claro. Uma das maiores empresas do país, uma empresa que ostenta a direção que este país precisa. Ela investe na geração de riqueza. Ela gera riqueza, ela faz essa riqueza circular e distribui essa riqueza. Tá entendendo? Tomara muitas empresas tivessem a filosofia que tem hoje a Klabin. E assim sucessivamente. Sou um grande acionista, talvez, não sei, não é por uma miragem e nem por uma visão, mas sou um grande acionista de uma empresa chamada Unipar. Tenho 20% das ações, sou vice-presidente do Conselho de Administração e não quero outros, tá entendendo? A ação da qual a gente participa custa R$70 no mercado, em função do quê? Em função do direcionamento e da diretriz que você coloca na empresa, que o dono é um grande camarada, um amigo, né? E um camarada que conhece, sabe e gosta de investir, acha que tem que se investir nesse país. Mentalidade essa que está praticamente exorcizada da maioria da população. E outra coisa, você tem que associar a evolução da carteira de renda mensal
à evolução da quantidade de ações. Então, isso é mais do que óbvio, né? Só que as pessoas, às vezes, não analisam com profundidade. A gente procura desenvolver um negócio chamado o óbvio, coisa que o brasileiro, lamentavelmente, por força de uma série de circunstâncias, ele desenvolve a fantasia. O mercado de valores não é esse fantasma que muitos apregoam ser. O mercado de valores é um instrumento da economia que deveria ser direcionado de uma outra forma. Lamentavelmente, eu considero isso, é uma definição minha, nós somos um país que tem uma bolsa rica e um mercado pobre. Por quê? Porque aqueles que deveriam fazer alguma coisa pelo mercado, não fazem pelo mercado, fazem para o seu benefício próprio, correr atrás de emolumentos, fazer com que hajam movimentações estratosféricas para poder se beneficiar de emolumentos e corretagem. O mercado precisa o quê? O mercado necessita de uma estrutura educacional, como a minha filha está desenvolvendo. Ela está fazendo o trabalho que o governo devia fazer. Está entendendo? Mostrar para o cidadão o caminho do investimento através do investimento na geração de riqueza através das ações. Eu diria que tudo é uma questão de você desenvolver e até, eu diria, radicalizar um foco. Então, qual foi o meu foco? Eu quero ter uma carteira de renda mensal. Eu vou, claro, brigar com unhas e dentes para alcançar essa carteira de renda mensal. Agora, o que eu preciso para chegar nela? Eu preciso o quê? Eu preciso estabelecer uma prioridade. Qual é a minha prioridade? A minha carteira de renda mensal. Tá certo? Então, estabelecendo essa prioridade, tudo aquilo que aparece para mim comprar, para mim desenvolver, eu pergunto, é minha prioridade? Não, então não quero. Tá entendendo? Então, o meu tem que saber dizer não, né? Então, o que aconteceu? No instante em que eu cheguei e determinei, esta é minha prioridade. Naquele instante, sem saber, eu estava desenvolvendo uma nova machadada, diria, né? Uma nova postura dos meus valores. Por quê? A partir daquele momento eu comecei a administrar os meus egos, porque a minha coisa importante era aquilo. Até que chegou uma hora que eu controlei meus egos, tá entendendo? Eu não faço nada se não analisar profundamente, tá entendendo? Então, a prioridade acabou me ajudando em outros valores também. Acabou me ajudando em administrar os egos e controlar os egos. Então, eu sempre penso de uma forma, não é única, mas minha de pensar, não é? Por exemplo, se eu posso ter um veículo que me leva e me traga com conforto, né? Por que eu tenho que depositar meu dinheiro para Mercedes-Benz? Fica comigo. Claro. A Mercedes-Benz não tem a minha grana. Então, quer dizer, o ego das pessoas é que às vezes fazem a pessoa a entrar no buraco, a entrar numa circunstância. É claro, hoje o mundo ele está constituído de uma forma tal que você está sistematicamente sendo assim compilado, sendo seduzido, faça isso, faça aquilo, faça outro. Então, o que eu aprendi também? Eu não vou ser um patrocinador. Por quê? Eu não quero patrocinar nem a Mercedes, nem a Porsche. Eu quero patrocinar a minha carteira. Então, eu dei essa exclusividade para a carteira. E isso não é uma neurose, tá entendendo? Não é uma neurose, é uma postura. Tá certo? Sim. Porque não adianta você estabelecer uma regra
e estabelecer um objetivo lastreado em metas e ir abandonando no meio do caminho, se precisar. Então eu faço isso até hoje. Só que hoje nós fazemos com valores muito mais agregados, é claro, né? Mas com o mesmo sentimento de antes, tá certo? Com o mesmo sentimento, com a mesma postura, com a mesma assim, eu diria, humildade, tá entendendo? E é isso aí. Então, essa é a minha história. O investidor pessoa física, ele tem alguns desafios. O primeiro deles é a falta de conhecimento básico de finanças pessoais. Então, para você ter a renda passiva, obrigatoriamente você tem que ter a renda ativa, suplantando esses aportes mensais e constantes ao longo do tempo, certo? O segundo desafio, ele está aqui, é mental, né? E ele tem que, obviamente, passar por diversas tentações que as próprias instituições financeiras, que o próprio mercado colocam para esse investidor, como a gamificação, estímulo ao jogo, né? Tudo isso estimula um comportamento muito mais de jogatina do que propriamente de investimento a longo prazo. Então a gente gosta de sintetizar a estratégia dele com algo muito simples, tá? Você, quando está na bolsa, você está simplesmente escolhendo de quem você vai ser sócio, pelo maior período possível, né? Então, o que a gente procura aqui? Comprar boas ações de boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. E essas condições, elas são atemporais, você pode usar em qualquer mercado do mundo, não conhece limites geográficos. Em qualquer lugar do mundo você pode encontrar uma boa empresa a bom preço. A gente faz isso aqui no Brasil porque a gente vê muita oportunidade, né, pai? Muito mato alto ainda para comprar, muitas empresas com margens excelentes, com excelente governança, que você não vê, inclusive, com vantagens competitivas muito fortes, né, em cada um dos seus negócios. E o que a gente busca são negócios, na medida do possível, que sejam perenes, que consigam gerar um bom fluxo de caixa, né? Porque acho que a grande diferença daqueles que procuram crescimento, que esse crescimento pode não vir, todo o valor desse tipo de empresa está na perpetuidade, certo? Uma empresa que paga dividendos, você vê, o gestor, ele se vê obrigado a remunerar o seu acionista, o que sobra, ele precisa de fato empregar em investimentos que tragam taxas de retornos que realmente valham a pena. Então, quer dizer, ele tem recursos mais escassos e, obviamente, quando ele precisa investir um volume maior, ele recorre àquele acionista cativo, né? Então, obviamente que ser acionista exige também não só momentos em que você recebe dividendos, mas momentos que você tem que contribuir para que essa empresa continue gerando fluxos de caixa que alimentem uma carteira de dividendos, né? Então, é uma relação de parceria que você tem que desenvolver, né? Então, raramente a gente faz vendas, é sempre pensando de quem eu vou me tornar mais sócio, né? Então, obviamente que esses são desafios de mentalidade, né, de você empregar os seus recursos corretamente, que você não ensina uma população que está tão acostumada com o correntismo a fazer uma coisa dessas assim numa velocidade tão rápida. Claro. Né? Então, imagina, ele vem fazendo isso desde a década de 70, a gente vem fazendo desde 2018, então é um trabalho de formiguinha, é um trabalho geracional também. Então, a gente acredita que a próxima geração vai estar muito melhor informada pelos seus pais, né, pelos seus familiares, de como seguir essa trajetória. Né? Primeiro, estude para ser o seu próprio gestor. Né? O custo de oportunidade de você delegar as suas decisões de investimento 100%, seja por falta de confiança, né, ou por até falta de tato com o mercado, né? Obviamente que a gente sabe que isso não é ensinado nas escolas. Então, estude para ser o seu próprio gestor. Né? O seu eu do futuro vai te agradecer lá na frente, né? E segundo, acho que mais fácil ainda do que você descobrir por onde começar na bolsa é por onde não começar, o que você não quer. Então, tenha um objetivo claro de onde você quer chegar, né? E escolha empresas que tenham a ver com esse objetivo. Então, que sejam perenes, que paguem bons dividendos, que sejam transparentes, tenham boa governança e evite aqueles setores mais cíclicos ligados a consumo, né? Como varejo, enfim, que tendem a ser setores bastante complicados, de altos e baixos, né? E que dificilmente remuneram bem o seu acionista. Então é fazer o feijão com arroz bem feito, por muito tempo. Você vai ser bem sucedido, exatamente. Excelente, excelente, Luiz. Tem essa filosofia que eu respeito, claro, né? Do cidadão ter a iniciativa própria, dele ser seu próprio gestor. Mas é muito difícil você ser seu próprio gestor, porque dificilmente alguém conseguiria alcançar a experiência que a gente conseguiu. Tá entendendo?
Então, é como na medicina, né? Se você fica com um problema, o que você faz? Você não vai estudar medicina, você vai no médico, não é isso? Aí o médico fala, toma esse remédio. Você não vai estudar medicina e falar, não. No mercado também é assim. Você tem que procurar o bom profissional, aquele que realmente ostenta uma postura de raiz de mercado, aquele que tem condições de te proporcionar um bom direcionamento, tá entendendo? Então, e o aprendizado do aplicador, ele vai se processar com o tempo, tá entendendo? Se de repente você não consegue. Excelente. 50 anos. Ainda, não é da noite pro dia, ainda estou né? aprendendo. É verdade, é verdade. Então, a gente procura ser o quê? Um vitorioso nato. A gente não aceita a derrota. Mas a derrota ela é inerente do fato, né? Sim. Só que a gente tem poucas derrotas. Importante ter menos, né? E a gente briga para não ter, entendeu? Exato. Então é isso aí. O futuro não deste país. O futuro de todos os países é justamente esse. É você investir na geração de riqueza para que você possa gerar o quê? Tributo, emprego, entendeu? Eu vejo as autoridades, grandes autoridades, chegar até falar, não, investe em outro país. Isso aí é ridículo, né? Você tem que investir aqui. Agora, por que o cidadão não investe aqui? Porque se ele investir no outro país, o custo dele é bem menor do que aqui. Então, o empresário, ele quando toma a iniciativa de edificar um negócio, é claro, esse negócio ele tem que ter duas coisas fantásticas. Ele tem que ter custo e lucro, né? A pretensão aqui é que o cidadão não tenha lucro. Então ele não pode ter o negócio. Tá correto? Então você tem aqui uma série de ingredientes que maculam, que prejudicam essa filosofia. Primeiro você tem um tributo arrasador. Tá correto? São 34% que se paga. É uma coisa fantástica. Você tem o custo trabalhista, que é extremamente oneroso, com benefícios e direitos incalculáveis, coisas que não existem em outros países e que não é desumano, tá entendendo? A verdade é essa. Então, a gente já rodou algumas simulações. Se você fizer uma contribuição pelo teto, que hoje é de R$ 877, ao final de 35 anos, que é o tempo mínimo de contribuição, você vai ter um total de 0 patrimônio lá na frente, né? Recursos esses administrados pelo Estado, que a gente sabe que é extremamente ineficiente como gestor, né? E distribuidor de recursos. E você vai estar sujeito a um teto ali, corrigido, né, obviamente, mas daqui a 35 anos o teto seria mais ou menos de R$40 mil ao mês, né? Levando uma correção de 5% ao ano de INPC do teto hoje de R$ 7.500. Essa mesma simulação, esse mesmo aporte mensal de R$ 877, num investimento, sendo bem conservadora, considerando uma taxa de 10% ao ano de rentabilidade, somando dividendos, tudo aquilo que você, né, porque em determinado momento, aquilo que você coloca no bolso, a empresa te entrega igual, né? Tem uma zona de arrebentação em que a própria empresa, os próprios dividendos da sua carteira já tem uma robustez tal que você não precisa mais tirar do seu bolso. Então, essa mesma projeção de 35 anos no investimento previdenciário em bolsa, uma carteira de renda mensal, como ele fala, geraria um patrimônio de aproximadamente R$14 milhões e uma renda equivalente mensal a R$110 mil. Quer dizer, muito superior, né? E 35 anos passam voando, né? Muitos dizem que tudo que ele construiu se deve ao fato de ele ter sido pioneiro, de ter comprado ações a centavos, né? Entretanto, as pessoas se esquecem do nível de dificuldade que se tinha em investir naquela época. Então, você tinha uma assimetria de informações muito grande, você tinha um custo operacional maior. Então, quer dizer, para você descobrir uma jogada como essa, que é lucrativa, você tinha que ter acesso ao diário oficial, ler milhares de documentos, né? Hoje tudo, a gente vive na era da informação, é tudo muito mais fácil. Então, hoje a tecnologia permitiu a democratização, né? O acesso dos investidores pessoas físicas,
acho que nesse último ciclo de queda de taxa de juros, né, houve o interesse do brasileiro que se viu obrigado a tomar um pouquinho mais de risco, Sim. a diversificar os seus investimentos e olhar para a renda variável de uma outra maneira, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com essa nova onda de influenciadores, de educadores digitais, né? A internet é um grande palco, obviamente que algumas pessoas se aproveitam disso e acabam desvirtuando, mas acho que tem muitas pessoas fazendo um trabalho bem legal, acho que principalmente de conscientização, né? Investir é uma tarefa que é uma jornada, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? E obviamente que para você descobrir o seu perfil de investidor, isso demanda tempo, isso demanda o que a gente chama de PDP, prioridade, disciplina e paciência, né? Então, um dos nossos desafios foi justamente pegar esse estudo da década de 70 e traduzir para uma linguagem mais atual, mais jovial, né? E que pudesse ter uma escala muito maior, né? Então, a internet, obviamente, permite esse tipo de projeto, né? E foi o que a gente fez, eu acho que é conscientizar o cidadão brasileiro de que ele não precisa abandonar a renda fixa, né? Ele tem que usar a renda fixa para tentar manter o seu poder de compra ali no curto prazo, manter uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade para manter aportes constantes, contribuir para a sua própria previdência, só que nas empresas, né? Então veja só, essa questão da fragilidade da nossa previdência social é uma questão que ele se preocupa desde a década de 70 e é um assunto tão atual ainda, né? Então, existe também uma coisa, existe um aprendizado do mercado. Nós concentramos o nosso direcionamento, a nossa filosofia, a busca por novas oportunidades e por novos valores, sempre no mercado. Exato. Para ser um vitorioso é preciso você se dedicar, é preciso você analisar estratégias, é preciso você seguir parâmetros, ser disciplinado e ter paciência. E o mercado nos ensina coisas incríveis que a maioria não quer escutar. O mercado não sabe disso. O mercado fala, dividendo, mas o que é valor aplicado, entendeu? O que é quantidade possuída. Por exemplo, a Klabin me ensinou uma coisa que eu falo para todos e que as pessoas não conseguem avaliar essa simetria. A Klabin me ensinou que dividendo você ganha por quantidade possuída, não por valor aplicado. Então o mercado me ensinou isso. Me ensinou, eu apliquei no projeto. E aplico no projeto. Então a Klabin ela paga um dividendo assim. E eu recebo isso de dividendo. Por quê? Porque eu tenho isso de ações. Então ela me ensinou. E a gente tem que fazer isso. A função de uma instituição brasileira que se preze com vocês é justamente isso. É tentar mostrar para o indivíduo algo que vai lhe causar benefício, não malefício. Tá certo? Sim. E esse é o meu legado. Esse é o legado que eu quero deixar. Esse é o projeto que eu quero desenvolver. Eu gostaria que nós fôssemos uma instituição que ensinasse a todos como conseguir um conforto financeiro. Tá certo? Então, nosso país é um país que precisa ter um choque anafilático em termos de economia e em termos de direcionamento, para que ele possa, então, talvez, um dia não ter mais ninguém na rua, como tem hoje.